Quem achou que era pregação, foi não. Glória a Deus. Bênção pura, né? É um testemunho poderoso aí, o nosso irmão. Glória a Deus. Eu sempre falo para ele, traz o teu testemunho na igreja. É uma história. Hoje eu fiquei feliz de ver ele contar um pouco, né? Um pouco da história, que é uma trajetória aí de milagre na presença do Senhor. E Deus tem feito grandes coisas na vida dele, da família dele. Eu falo para eles são um exemplo de família para mim, né? Pessoas ali que foram resgatadas e hoje tem alegria, a casa toda aí serve ao Senhor. A esposa e os filhos não estão aqui nessa noite, porque estão num evento familiar, né? Mas toda a casa serve ao Senhor e serve com alegria, serve com excelência. Isso é muito bom, né? É só Deus para fazer essa grande obra em nome de Jesus. E amados, nessa noite é com alegria, né, que vou estar cedendo aqui o púlpito para esse amigo, esse homem de Deus, o evangelista Laércio, um homem que é uma benção na minha vida, uma benção. Ele é um pastor, né, amados? Não é um pastor? Quem acha que ele é um pastor? Oh, glória. Mistério. Amém? É uma benção, amado. Ele, também a família dele. E é uma honra ceder hoje, esse domingo, para ele trazer uma palavra do coração de Deus. Já tem bastante tempo que não traz uma palavra no domingo, né? Às vezes na quarta, mas está sempre edificando a nossa vida no corredor da igreja, lá embaixo. A vida dele é falar a palavra, né? E o mais lindo é que ele não só fala, mas ele vive aquilo que ele fala. Isso é muito, muito honrado, muito raro hoje em dia, né? Então, eu queria que você se colocasse de pé, nós vamos estar orando pela vida dele. Estou feliz de ver aqui também o pastor Carlos, oh glória, oh benção. Mistério de Jesus. Glória a Deus. Também um amigo, um parceiro, uma bênção do Senhor. E hoje Deus preparou esse momento dele vir aqui e estar com a gente celebrando ao Senhor. Amém? Então vamos estender as nossas mãos. Pai, nós louvamos o teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado neste lugar, já nessa noite. E esse momento é o momento mais importante, onde vamos nos aquietar e dar o espaço, a oportunidade de o Senhor trazer para a nossa vida aquilo que de fato precisamos. O Senhor conhece todas as coisas e o teu propósito, Pai, que seja revelado nessa noite através da tua palavra, através da vida do teu filho, Senhor. Quando subimos aqui nesse altar, o título, Pai, não tem importância, mas o servo que carregamos dentro de nós é o que verdadeiramente tem valor nessa hora, porque eu creio que é como servo que o evangelista Laércio está aqui para transmitir aquilo que o seu Senhor falou para ele. Que nessa noite, Pai, ele seja a boca de Deus aqui neste lugar. Que as tuas verdades sejam destiladas aqui nesse lugar, Pai. De maneira que a nossa vida seja tratada, talvez confrontada, exortada, mas ainda assim há algo que prevalecerá sobre nós, o teu amor, Pai. O teu amor. Por isso, Pai, entregamos ele nas tuas mãos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Glória a Jesus. É bom estarmos aqui mais uma vez, depois de uma escola bíblica abençoada. Agora nós estamos aqui para compartilhar com os amados a palavra de Deus. E nessa semana eu estava buscando em Deus uma palavra para ministrar aos irmãos nessa noite. E ontem, hoje, que assim, buscando algo em Deus, né? Porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande. E Deus nesses meses, Ele tem assim falado muito forte comigo em relação à igreja. Nós somos igreja de Cristo, somos igreja do Senhor. Existe sobre nós uma promessa poderosa em Deus, porque Deus, Ele nos chamou, porque Ele viu em nós algo que tocou o coração dEle. Ele viu em nós algo que Ele pôde acreditar que através de nós seria realizado. E Deus, nesses dias, Ele tem falado muito comigo em relação a Gálatas. Esse livro de Gálatas é um livro que esse ano, não digo nem essa semana, mas esse ano ele tem assim, eu tenho lido direto assim, Deus assim falado muito.
Porque a igreja, ela precisa, nós, como igreja, nós precisamos a cada dia nos aperfeiçoarmos em Cristo, no seu amor, na sua alegria, no seu gozo, na sua paz e nos frutos do Espírito que Deus tem para cada um de nós. E eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Gálatas. Eu vou estar lendo aqui algum versículo. O versículo de número 16, capítulo 5. Que eu queria falar algumas coisas nessa noite, através da palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque as obras da carne, no versículo 19, porque as obras da carne se manifestam, as quais são... Aí nós começamos a ver uma sequência: prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, pelejas, disenções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Então, aqui Deus ele coloca algumas coisas muito importantes e que eu quero falar, não especificamente em relação a isso, mas depois nós vamos estar falando sobre algumas coisas em relação ao fruto do Espírito. Mas antes disso eu quero falar algumas coisas em relação a esse primeiro ponto aqui, cujo qual Paulo fala conosco. Paulo, no livro de Gálatas, nessa passagem, ele está falando e mostrando a importância e a responsabilidade de uma liderança de igreja. E ele mostra aqui um reflexo, porque Paulo escreve a uma igreja. Ele mostra aqui as consequências de um reflexo de uma liderança. E Paulo chega exortando, falando com a igreja que ela deveria andar no Espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Eu vou colocar assim uma expressão melhor: a natureza humana. Porque quando se fala carne, não está diretamente especificando que alguém esteja em pecado, mas falando em relação a uma natureza humana que tem a tendência de praticar todas essas coisas. E nós que tínhamos uma vida humana, nós sabemos perfeitamente que isso para nós era a prática de nossas vidas. Então Paulo está falando aqui que nós deveríamos andar ou devemos andar no Espírito para não cumprir ou não continuar vivendo segundo uma natureza humana que tem a facilidade de cometer esses tipos de obras. E Paulo, ele chega e diz: porém, digo essas coisas, que andei no Espírito, andai no Espírito, não cumpri as concupiscências da carne. Então nós vimos que aqui o que aconteceu? Alguns líderes, eles começaram a ensinar, a falar que a salvação seria pela lei. E a lei nós sabemos que é algo que ela foi estabelecida através de Moisés, com as tábuas dos 10 mandamentos que Deus ali ordenou que Moisés escrevesse, para que pudesse colocar limites no povo. Então a lei, ela nos limita. Mas nós vamos ver depois mais à frente que quem anda no Espírito não está mais sujeito à lei. Por quê? Porque a lei não tem mais domínio sobre nós. Porque a lei diz: não matarás, e se eu tenho amor, eu não mato. Então nós vamos ver algumas coisas que é muito importante para nós podermos entender o que Paulo está querendo nos mostrar aqui nessa noite. E esses líderes ali estavam falando que a salvação, para ser salvo, precisava praticar a lei. E Paulo trouxe uma palavra, ensinou que a
salvação, que a salvação seria pela fé, pela graça, pelo amor, pela bondade, pela benignidade de Deus. E os líderes começavam a falar que era segundo lei. Então nós vamos entender quem é que ensinava essas coisas. Alguns líderes, alguns religiosos, alguns líderes que pertenciam ali àquela comunidade, àquela igreja. E quando nós deixamos de praticar fé, quando nós deixamos de viver graça, quando nós deixamos de viver o favor de Deus, automaticamente nós temos a possibilidade de começarmos a andar por caminhos diferentes a uma rota que Deus estabeleceu para nós. E essa direção, esse caminho, essa rota, muitas vezes nos leva à prática, como levou a igreja de Gálatas. Porque se as obras da fé, por fé, elas não forem prática no nosso dia a dia, automaticamente outros tipos de prática irão prevalecer sobre mim. E aquilo que eu alimentar, mesmo porque a religião ou o ensinamento por lei não salva, porque agora eu preciso ter uma fé em Cristo Jesus para que eu possa alcançar o favor de Deus, a salvação de Deus. Preciso crer, preciso acreditar, preciso saber a obra regeneradora de Cristo na cruz do Calvário por mim. O amor dele que ele demonstrou, que ele se entregou, que ele deu, que ele doou pela minha vida. Eu agora preciso saber essas coisas. Preciso saber o amor de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus. E a Bíblia diz que a salvação é pela graça, é pela fé, mediante a graça. Não é por mérito. E quando se fala de lei, está mostrando que a salvação, ela poderia ser alcançada através do meu esforço, das minhas práticas, do meu esforço para tentar cumpri-la. E se nós observarmos a facilidade que nós temos de às vezes nos esforçarmos para manter um padrão espiritual, de uma vida espiritual, para nós muitas das vezes se torna algo muito fácil ou difícil para alguns, porque nós vamos querer sempre apresentar que nós podemos, que nós fazemos, que nós somos capazes, mas muitas das vezes no nosso esforço. Isso é lei. Porque na lei eu faço aquilo que eu entendo que eu possa fazer, porque é o melhor para a obra de Deus. E é interessante que essas coisas elas acontecem, muitas das vezes, ela acontece e não quer dizer que a pessoa esteja até mesmo mal intencionada. Porque nós vimos que quem comete as concupiscências, a obra da carne, ou na natureza humana, as pessoas tentam fazer o melhor de si, dar o melhor de si, mas na realidade nós vemos que é um esforço dela. Ela não pode tentar fazer isso para alcançar alguma coisa em Deus, ainda que isso seja bom para o próximo. Mas quando se fala em relação a Deus, em relação às coisas espirituais, em relação à fé, em relação ao favor de Deus, em relação ao amor de Deus, não há negociação. O Espírito Santo precisa tratar em nós, cuidar de nós, produzir em nós os seus frutos. Então Paulo, ele vem mostrando que o esforço não iria adiantar. Ele vem mostrando que o esforço, que a lei, levariam como estavam levando ele essas práticas, porque é uma coisa que estava acontecendo. E Paulo vem trazer agora, escreve trazendo agora uma palavra para poder exortar ou chamar a atenção dos irmãos em relação àquilo que eles estavam vivendo, àquilo que eles estavam praticando. E quando nós vemos aqui, nós temos uma visão que essas obras humanas, elas só acontecem com quem está lá fora. E não acontece com quem está dentro. Mas aqui nós vimos claramente que Paulo está escrevendo a uma igreja, não somente uma, mas as igrejas da região da Galáxia, todas elas.
Então Paulo está escrevendo, exortando, chamando atenção, mostrando que quando nós não estamos ou não somos sensíveis à direção do Espírito Santo, quando nós não somos sensíveis à graça, ao amor de Deus sobre nossas vidas, nós temos a facilidade de vivermos uma vida religiosa. A lei hoje representa a religião. Ela não produz fruto. E a Bíblia diz que a carne, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Ela se opõe a uma outra. Então, a carne, ela milita por quê? Porque a carne, ou seja, a natureza humana, ela vai sempre tentar confrontar as coisas espirituais, a natureza de Deus. Então, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, o que nós precisamos fazer? Crucificar a carne. Andar segundo o Espírito. E essa eu sei que é uma dificuldade, amado. Não estou dizendo aqui para os irmãos que é algo que os irmãos ou a igreja, de um modo geral, ela deixa de praticar porque ela quer. Porque na realidade é uma luta. Na realidade é algo constante na vida do crente, na vida da pessoa. É algo constante, todo momento nós temos que estar combatendo essa tendência humana em nós. E não deixar alimentar aquilo que nós sabemos que possa nos trazer um comprometimento em relação àquilo que Deus tem em relação a nós. As promessas deles. Mesmo porque nós precisamos andar por fé, nós precisamos andar crendo, nós precisamos andar acreditando que Deus tem algo lá na frente preparado para nós. E é algo que não se compara àquilo que nós estamos vivendo hoje. Mas uma coisa interessante, quantos aqui acreditam numa promessa? Todos nós cremos que Deus tem promessas que está sobre nós. Promessa que está sobre nossas vidas. Mas amado, se eu falar para você assim, você falar para mim um exemplo, tu quer fazer uma faculdade, você fala, não tem recurso. Eu falo, amado, não se preocupa com recursos, quanto é a sua faculdade. Ele fala 70 mil. Durante esse período todo, 70 mil. Eu falo assim, irmão, não se preocupe. Eu vou te dar os 70 mil. Amém, amado? Oh, Jesus. E você vai fazer a tua faculdade. Então há uma promessa que ele estava no coração dele. E agora ele consegue acreditar que essa promessa vai se cumprir na vida dele. Porque aquilo que ele esperava ele não tinha, apareceu como recurso para ele fazer. É uma promessa. Mas agora nós precisamos entender o seguinte, que a promessa, ela é certa. Mas, para se alcançar a promessa, eu tenho que vencer o dia a dia. A promessa não quer dizer que ele já passou. Agora existem coisas que ele precisa fazer. Acordar cedo, sentar na sala de aula, estudar, virar à noite, para poder chegar a promessa se cumprir na vida dele. Senão ela não se cumpre. E muitas pessoas, muitos de nós, paramos muitas vezes nessa situação. Por quê? A promessa está na nossa frente. A promessa nós sabemos que ela é certa, porque ainda que nós viemos a falhar, Deus é fiel. Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Mas aqui em Gálatas fala que para isso acontecer, eu preciso vencer algumas etapas, algumas coisas que no meu dia a dia, na minha vida, precisam ser podadas, tiradas, arrancadas fora. Então, se eu não estudar, a promessa de fazer a faculdade eu não consigo. E também se eu não tirar idolatria, feitiçaria, imoralidade, imundícia, ciúme, peleja da minha vida, a promessa que está lá na frente para mim também ela pode não cumprir, porque isso aqui pode se tornar um obstáculo na minha vida. Então é necessário que esse obstáculo ele seja removido, ele seja tirado.
Essas coisas que Paulo apresenta aqui é para nos mostrar que nós temos que observar o nosso dia a dia, a nossa vida, e aquilo que atrapalha das promessas se cumprir no porvir seja arrancado, dissipado da nossa vida. Para que nós possamos, amados, não somente ter uma promessa, mas conquistar a promessa. E a conquista da promessa são as etapas vencidas a cada dia na nossa vida. Eu sei que cada um de nós temos um problema para vencer. Eu sei que cada um de nós temos obstáculos para ultrapassar. Eu sei que cada um de nós temos muralhas, barreiras que às vezes nos impedem de nós avançarmos, de nós conquistarmos. Mas, amado, a Bíblia diz que o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E quando eu acredito, quando eu sei que maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo, com certeza, amado, essas coisas que se levantam, essas situações que estavam acontecendo, ela pode ser totalmente dissipada da minha vida. Mas às vezes nós temos um argumento. E quando nós temos um argumento, nós temos visto aqui, nessa série de estudo, de a vida que satisfaz. Então nós temos visto vários exemplos de saber que tudo aquilo que nós temos em nós já é o suficiente para termos uma vida satisfatória em Deus. Porque o Espírito Santo, amado, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Não há nada e não há algo maior ou melhor que nós possamos encontrar em qualquer lugar que possa substituir o Espírito Santo dentro de nós. Não existe, não tem. Mas por que nós não conseguimos chegar a uma estatura melhor, uma maturidade, um equilíbrio, né, um domínio próprio? Nós não conseguimos alcançar esses frutos ou essas coisas em nossas vidas, mesmo sabendo que o Espírito Santo habita em nós. Amados, muitas das vezes nós olhamos para nós e profetizamos aquilo que nós vemos em nós mesmos. Nós olhamos para nós, nas nossas condições, e pensamos que nós não somos capazes de vencer. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós pensamos assim, nós queremos dizer para Jesus, para o Espírito Santo o seguinte: tu me chamou para uma obra, tu me chamou para uma grande obra, tu me chamou porque eu estava perdido e eu fui resgatado, tu me chamou porque tu tem uma promessa na minha vida, mas mesmo assim eu não consigo acreditar que eu vou conseguir vencer. Muitas das vezes essa é a resposta que nós damos, porque nós não avançamos, nós não rompemos, ficamos paralisados nas situações, Então, amado, nós precisamos romper. E como é que nós vamos romper? Como é que nós vamos avançar? Como é que nós vamos conquistar? Eu achei interessante que um pastor, ele falou o seguinte, eu acho que eu já até falei isso aqui uma vez. Ele falou: eu quero ter uma igreja na Barra da Tijuca. Aí ele falou: tenho 27 irmãos, vamos catar latinha na rua. E as pessoas falam assim: pô, mas como é que tu vai fazer comprar uma igreja na Barra, um terreno na Barra, catando latinha com 27 pessoas, tá maluco? Aí ele falou: amado, eu sei perfeitamente que latinha você não consegue comprar um terreno em lugar nenhum. Mas a minha fé, o que eu acredito, não está na lata que a gente vai catar, mas no coração das pessoas que estão indo buscar latinha. E Deus contempla o coração das pessoas. Amado, muitas das vezes nós olhamos para as circunstâncias. O Fabiano estava falando aqui em relação ao terreno maior. E às vezes nós ficamos parados achando que não somos capazes. E hoje ele tem uma igreja que dá para mais de 8.000 pessoas na Barra. Mas começou com 27 catando lata. Então, amado, às vezes nós achamos ou pensamos que nós somos incapazes de alcançar um lugar maior. Quem acha aqui que é incapaz? Abaixa essa mão, pelo amor de Deus. Então, às vezes nós achamos que nós somos incapazes, que nós não podemos, nós não vamos conseguir porque não tem recursos. Não temos recursos. A crise está grande, está forte. E nós não temos condições financeiras
para comprar um espaço, comprar um lugar. Amados, aí eu me lembro do irmão Moisés. O irmão Moisés falava assim, a gente conversava, irmão, fica calmo, aquieta-te, não. Eu tenho que sair daqui porque eu não posso fazer uma obra porque eu não tenho recursos. Eu falei, amado, o teu recurso sabe onde está? Na mão de Deus. Aí ele falava, não, mas eu não tenho, já pensei. Eu falei, irmão, não faça isso, não faça isso. Aí depois ele viu, ele falou, não, realmente. Aí o recurso veio, ele fez a obra, ele tá, lá está parecendo um condomínio. Eu falei, vai, tá vendo? Aí eu brinco com ele, e aí, irmão, e o recurso? Veio ou não veio? Veio. Entende, irmão? Então nós achamos que os recursos, às vezes, para nós, está fora do nosso alcance. Se nós dizimamos, se nós ofertamos, se nós a cada dia nos esforçamos em Deus, através do Espírito Santo, para sermos fiel ao nosso dízimo, com as nossas ofertas, então nós estamos investindo, não é na caixa econômica não, porque já Deus já tirou um bocado, mas nós estamos investindo no reino. Isso quer dizer o seguinte, que o recurso está depositado no reino, porque nos nossos olhos naturais, os recursos que nós ofertamos, eles são somente para nós pagarmos luz, água, telefone. Nós pensamos assim, mas a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos, os caminhos de Deus não são os nossos, os projetos de Deus, os planos de Deus não são nossos. Deus está muito mais além, de forma incomparável à nossa frente, amado. Então nós temos que acreditar que aquilo que nós estamos investindo está na mão certa. E na hora, no momento certo, Ele vai liberar o recurso necessário. E aí, não vai ter de forma nenhuma impedimentos para nós conquistarmos. Amém, amados? Então, os frutos do Espírito, ou seja, as obras do Espírito, elas são tudo isso que nós lemos aqui. E quando Deus, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, dá essa revelação a Paulo, ele mostra o seguinte, ele coloca um retrato de uma natureza e um retrato de outra natureza em Cristo. A natureza humana é a natureza onde nós temos tendência e pendências. E as pendências são invejas, são contendas, disenções, porfias, iras, ciúmes, idolatria, feitiçaria. E se há porventura algum tipo de sentimento sobre essas obras, isso nos quer dizer que nós somos pendentes. E essas pendências, elas não vão se alinhar com os frutos. Essas pendências não vai nos deixar andar no Espírito, porque toda vez que acontecer algo, essas tendências humanas se manifestam. E essas tendências humanas que se manifestam, elas precisam ser vencidas. Senão ela vai se tornar para nós, sabe o que? Ela vai se tornar algo na nossa vida que constantemente nós não vamos conseguir nunca vencer e tornar um círculo vicioso em nossas vidas. Ou seja, entra ano, sai ano, aquilo que eu não consegui vencer continua dentro da minha natureza, sempre me atraindo a tomar as mesmas reações. Por isso que precisamos vencer. Por isso que precisamos romper com essas coisas. Amada, a minha confiança, ela precisa estar em Deus. A minha confiança, elas tem que estar na pessoa de Jesus. A minha confiança, ela precisa estar na pessoa do Espírito Santo, que vai me ensinar todas as coisas. Ele vai me ensinar o caminho que eu devo seguir, aquilo que eu devo fazer. Amado, eu tive uma que me facilitou muito em caminhar e entender muitas coisas. Foi quando eu tive o entendimento
que nós temos que nos conhecer. E nós falamos sobre isso no nosso ser. Porque nós temos que ser. Como é que eu posso ser se eu não me conheço? Como é que eu posso ser alguém se eu não me conheço? Se eu não sei quem eu sou? E Deus, ele é tão sábio que nós sabemos que Deus é trino, é Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o homem, ele é trino. Ele tem um corpo, ele tem uma alma, ele tem um espírito. Então, quando nós entendemos a função de cada uma, Deus tem uma função, o Filho tem uma função, o Espírito Santo tem uma função. Meu corpo tem uma função, minha alma tem uma função, meu espírito tem uma função. Então, quando eu consigo entender a função de cada um, eu tenho maior facilidade de saber lidar com as situações do dia a dia. E quando eu tenho dificuldade de entender essas coisas, 99% ou 90% eu tenho chance de errar. Porque muitas das vezes a manifestação da alma eu acho que é o espírito. E muitas vezes o espírito fala e eu não consigo obedecer. Vou dar um exemplo de Jonas. Jonas, profeta de Deus. Deus falou com Jonas. Jonas, vai para Nínive. Aí você vai falar, não, mas Deus não falou com ele. Ele não ouviu a voz de Deus, ele é rebelde. Não, ele ouviu sim. Mas só que mesmo ouvindo, ele foi para Tarsos. Então é possível nós ouvirmos Deus falar, o Espírito falar, mas mesmo assim tomar a direção errada. Porque a alma se manifesta, a carne se manifesta, a natureza se manifesta. E nós andamos pelo caminho errado, mesmo sabendo muitas das vezes que Deus falou. Então quando Deus fala, e eu conheço que é a voz de Deus, porque o Espírito testifica isso, porque eu tenho certeza que Jonas sabia perfeitamente que Deus estava falando com ele. Aí é uma questão de obediência. Aí é uma questão de saber que aquilo que Deus projeta, ou aquilo que Deus fala, é muito mais importante que os meus argumentos ou os meus pensamentos. Eu tenho que me submeter, me sujeitar à vontade de Deus, à direção de Deus, à palavra de Deus e à ordem de Deus e obedecer. E Jonas não fez, porque a natureza falou mais alto, mesmo Deus tendo falado com ele. Então, quando nós começamos a entender que o nosso ser, nós tem suas funções, nós temos a nossa alma, nós temos o nosso corpo, nós temos o nosso espírito. A nossa alma é mente, vontade, emoção. O nosso espírito é intuição, consciência, comunhão. O nosso corpo é locomoção, né? É defesa e é instinto. 3 coisas diferentes. Então cada um tem uma função. Então quando nós começamos a entender o meu pensamento, aí a Bíblia diz lá em Romanos que nós temos que transformar, metanoia, transformar a nossa mente. Porque a nossa mente, na natureza humana, nos leva a tomar a direção errada. Amém, queridos? Mas eu creio, amados, que hoje nós estamos aí, fizemos 3 dias de jejum, de oração. E eu creio que no mundo espiritual isso aí já foi gerado. E nós estamos crendo que Deus fará grandes coisas, amado. Porque foi gerado. Agora Deus vai fazer aquilo que Ele direcionar para ser feito. Agora, amados, o que eu quero falar, já que nós vimos algumas coisas, e se algum irmão, no versículo de número 19, de Gálatas capítulo 5, que são os frutos da carne, as obras da carne, eu queria agora falar algumas coisas em relação ao fruto do Espírito. Mas se você puder colocar ali as obras da carne, no versículo de número 20, né? 19 e 20, só para os irmãos ficarem ali, vendo se consegue se identificar com alguma coisa ali. Mas se o irmão se identificar com alguma coisa, não precisa falar não se manifesta não. Fica tranquilo, vai para casa a hora, fala assim, Senhor, tira isso de mim. Me ajuda.
Amém, querido? Pedir a Deus, para Deus poder, porque só Ele que pode, só o Espírito Santo que pode convencer e mudar. Entende? E eu estava falando hoje com algo muito interessante na minha vida que me ajudou a me tratar. Eu era uma pessoa que gostava de argumento. Sabe o que é o argumento? O argumento é diferente do questionamento. O questionamento a gente pode questionar. 3 coisas nós falamos aqui na aula hoje, não foi? 3 coisas que nós não podemos, 3 situações que nós não podemos questionar dentro da igreja. Soberania de Deus, autoridade da palavra e a autoridade da consciência, que é o Espírito Santo. São inquestionáveis, porque nenhum dos 3 erra. Mas o que acontece? O argumento, ele é diferente do questionamento. Porque o questionamento, quando eu quero questionar alguma coisa, eu posso chegar para a pastora e perguntar: por que está acontecendo isso? A senhora podia me explicar? Aí ela vai trazer uma explicação, que Deus vai dar a ela sabedoria, uma resposta, e eu vou ser esclarecido no meu questionamento. Agora o argumento, ele já vem acompanhado da razão. Eu já trago uma resposta preparada para aquilo que eu penso. E dentro desse pensamento meu, eu coloco os meus argumentos. E o argumento, muitas das vezes, quando nós temos muito argumento, nós nunca tratamos nossa vida enquanto isso não romper em nós. E uma das coisas que hoje eu evito é ter argumento. Não ajuda em nada. Só atrapalha, mano. Amém? O argumento, ele vem acompanhado de razão, a razão acompanhada de desculpa, papapá, um montão de coisa. Então, amado, nós não podemos ser assim. Agora, o que a Bíblia diz? Daqui a pouco nós vamos sair, nós estamos terminando já para tomar um refrigério lá fora. Então, amados, o que acontece? Os frutos do Espírito. Eu sei que os dons espirituais, eles são importantes para a igreja. Os dons de sabedoria, inteligência, conhecimento, língua, interpretação de língua, profecia, né? E são irrevogáveis. Mas os dons não expressam caráter. Por isso que às vezes nós vemos pessoas sendo usadas, mas você fala: caramba, como é que pode Deus usar? E a pessoa é isso, faz aquilo. Porque dom é irrevogável, Deus dá, não tira. Posso tu entregar, não quero mais, calo minha boca, não profetizo, não falo mais em língua, não prego mais, né? Então a pessoa pode não querer fazer, mas Deus não tira. Mas não expressa o caráter. Agora, os frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, bondade, benignidade, mansidão, não é isso? Domínio próprio, né? Vamos lá. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, mas o que? Longanimidade, bondade, misericórdia, paciência, não é isso? A fé, fidelidade. Entenderam aí? Então, mansidão, autocontrole ou domínio próprio, não é isso? Então, e fidelidade, que é o fé. Então, o que acontece? Esses frutos do Espírito, por isso que todo lugar que Jesus passava, o Jesus, ele expressava os frutos. Porque os frutos do Espírito ilustra o caráter de Deus imprimido na pessoa de Jesus. Os frutos do Espírito está expressando o caráter de Deus na pessoa de Jesus. Por isso que Jesus falava: eu e o Pai somos um. Porque ele expressava a mesma coisa que o Pai através dos frutos. E ele diz que ele seja um em nós, em mim, assim como sou um em ti.
A nossa vida, os frutos do Espírito, precisa expressar a pessoa de Jesus. E quando o fruto ele começa a expressar, ou precisa expressar a pessoa de Jesus, eu tenho que buscar os frutos do Espírito. Até mesmo porque, se esses frutos do Espírito ele não habitar em mim, as obras da carne, ou as obras da minha natureza, vão tomar o lugar. Por isso que nós temos que buscar. E essa é uma das grandes situações ou problemas que às vezes nós damos aquele grande discurso. Eu não estou preparado, perfeito só Jesus, eu sou falho, a carne é fraca, só derrota, né? E vai falando, e vai falando, e vai falando. Por quê? Não busca os frutos do Espírito Santo para expressar a pessoa de Jesus e podar da sua vida todas essas obras humanas e te levaram à perfeição em Cristo. Então, nós vemos algumas coisas aqui. Então, como nós somos cetrino, eu dividi aqui em 3 partes diferentes. Uma parte vai falar do interior, a outra parte ela vai falar do externo e outra parte ela vai falar do vertical. Então nós vemos aqui que os frutos do Espírito, como o amor, eu preciso ser amoroso no meu interior. Então o amor, ele precisa estar dentro de você, no meu interior. Para mim receber os frutos como bênção de Deus na minha vida, o amor, ele precisa estar dentro de mim. Esse fruto precisa estar dentro de mim. Porque na Bíblia diz que nós temos que amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso expressar o amor. E eu só consigo expressar para alguém aquilo que eu tenho. Então muitas das vezes nós encontramos dificuldade de amar aqueles que nos faz mal. De amar aquela pessoa que porventura me deixou alguma marca. Às vezes eu tenho dificuldade de perdoar uma pessoa, porque a ausência do amor, e a Bíblia diz que Cristo me amou, sendo eu e você ainda pecador. Nós éramos errantes, nós éramos pecadores, nós aprontávamos todas, mas mesmo assim a Bíblia diz que Ele nos amou. E nós éramos ainda pecador. Então se a pessoa erra, peca ou falha ou não, ela vai chegar para você, demonstrar aquilo que você quer que ela seja em relação a você. Muitas das vezes nós temos a dificuldade de amar, porque a ausência do amor não está como fruto ainda fluindo dentro de nós. Por isso que nós temos que buscar isso. Por isso que nós temos que pedir a Deus: Senhor, coloca amor no meu coração, que eu quero amar aquela pessoa que eu não consigo nem falar. Eu quero amar aquela pessoa que me trata mal. Eu trabalhei com uma pessoa uma vez, ela falou assim para mim: sabe por que eu pago bem meus empregados? Eu era motorista dela. Porque empregado meu tem que comer na minha mão. Aí eu olhei para ela e falei assim: a senhora está certa. Ela ficou me olhando. Aí toda vez ela fazia alguma coisa para tentar mostrar para mim que eu não amava ela. E eu sempre: a senhora está certa, a senhora está certa. Até que chegou um dia dela chegar e começar a chorar na minha frente e falar assim: porque tudo que eu falo você fala que está certo, nunca está errado. Aí eu expliquei para ela: amado, Jesus nos ensinou a amar. Eu amo a senhora independente do modo que a senhora me trata, eu tenho que te amar. E ela se converteu. Entendeu? Mas a minha resposta, ela poderia ser diferente se não demonstrar amor. Eu sou obrigado a aturar alguém, amado? Sou? Suportar? Depende. Então, amado, o que acontece?
a gente temos que entender e olhar como Jesus olhou. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Então, quando a pessoa, a gente olha para ela, nós olhamos para ela e vimos ela às vezes expressando alguma coisa, amada, aquilo é carência de amor. E nós temos que procurar expressar isso. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Suportar uns aos outros não é suportar. Caramba, Rolando aprontou, mas eu tenho que aguentar porque eu tenho que amar. Servir de suporte àquela pessoa que está mais fraca do que eu. Servir de suporte àquela pessoa que não consegue vencer, que não consegue romper. Então eu tenho que suportar ela, eu tenho que ser o suporte dela. Então, se eu ir ao encontro ou confrontar ela dentro daquilo que ela está vivendo, ou está falando, ou está agindo, vai sair briga. Então, como eu tenho um entendimento que é o que está nela, o que faz, as manifestações humanas nela produzem isso, eu tenho que entender que o amor de Cristo que está em mim suporta todas as coisas. E eu tenho que amar. Porque quando eu amo, eu cumpro princípios. E quando eu cumpro princípios, Deus se manifesta. Não há nenhuma maneira de Deus se manifestar se eu fugir dos princípios que Deus estabeleceu. Se Deus fala que eu tenho que amar, a minha reação, independente do que se fala para mim, não pode odiar. Eu não posso entrar com contenda. Eu não posso me irar. Porque são frutos humanos. Então eu não posso fazer isso. Então o meu interior precisa dessa paz. Então às vezes a pessoa vem e fala, a gente responde de forma áspera, gritando, falando. Amados, aí a gente olha o que Deus ele colocou através da vida do apóstolo Paulo, ensinando a igreja. Ele está ensinando porque Deus ama e corrige o que ama. Deus ele não está corrigindo porque Deus é mau, não. Ele está corrigindo porque há uma promessa na frente e as coisas precisam ser rompidas aqui no presente. O que vai garantir a promessa de Deus é aquilo que eu fizer no meu presente aqui. Aquilo que eu resolver no meu presente, que vai me dar o direito da promessa. Então, eu preciso entender que essas promessas de Deus, ou esses frutos do Espírito de Deus sobre a minha vida, eles vão fluir desde o momento que eu guardar os princípios dele. Eu não posso odiar, eu não posso ser rude, eu não posso ser brusco, eu não posso me irar, eu não posso gritar, e várias outras coisas. Então, a gente tem que amar. Isso aí tem que ser no nosso interior, porque quando eu amo, flui o amor. Então, outra coisa também que precisa estar dentro do meu ser. Por isso que nós estamos falando hoje, na aula, a importância de nós sermos. A importância do nosso ser, porque o nosso ser, ele precisa ser tratado, ele precisa ser trabalhado, amado. Ninguém chegou na perfeição. A nossa vida é de transformação, dia após dia, de fé em fé e glória em glória. Então, não é algo instantâneo, ou seja, me converti, estou 100%, isso não existe. Isso não existe. Paulo, ele foi impactado, teve uma transformação, um encontro profundo com Deus, mas ele falava que ele tinha um espinho na carne. Então, todos nós temos algo que precisamos a cada dia melhorar. E se eu acho que eu já sou bom, eu tenho que melhorar mais ainda. Sempre tem que me faltar alguma coisa. Eu nunca posso achar que eu cheguei no meu limite. O meu nível espiritual já chegou no meu estágio de Superman. Não, isso não existe. Então, outra coisa também que precisa estar dentro do meu interior, nos frutos do Espírito, é a alegria. A alegria, ela precisa fazer parte no meu interior, porque primeiro eu preciso ser eu, tratar a minha vida, tratar em mim. Eu tenho que ter alegria para expressar às pessoas que o amor de Deus, a alegria de Deus que está em mim, vai fazer com que as pessoas vejam. As pessoas olhem e falam assim, há alguma coisa, aquela pessoa passa o que passa, só vive rindo. Na crise, na prova, sem dinheiro, sem emprego, está rindo, está alegre, está feliz, está dando glória a Deus, está dando aleluia. Por quê?
as circunstâncias da vida, as situações do dia a dia, não vão ser barreira para tirar a sua alegria. Porque a alegria de Deus, a alegria de Cristo, ela está dentro de você. O Espírito Santo, que é a fonte da alegria, é a fonte do amor, ele está dentro de você, ele habita em nós. Então, nós não podemos permitir que as circunstâncias, os problemas roubem a nossa alegria. Porque as obras da carne, as obras humanas da nossa natureza, elas sempre vão trazer alguma situação para poder tirar a alegria de nós. E ela vai se manifestar. Às vezes você está, naquele dia, acordou bem, de repente vem uma palavra e quer tirar sua alegria. E se você receber aquilo, você, aleluia, amado, eu te amo, no amor de Jesus. Glória a Deus. E você crê, você acreditar, não há impedimento, não há barreiras, não há nada que vai tirar você a alegria que o Espírito Santo colocou dentro de você. Então tem que expressar isso. Eu não posso ser uma pessoa, onde eu não expresse a alegria de Deus, ou o gozo de Deus dentro de mim. Então isso aí é algo interior. E a última coisa no nosso interior que precisa ser trabalhado, porque nós temos que transmitir, é a paz. A paz, ela precisa estar dentro de nós. A paz de Deus, ela nos faz descansar. A paz de Deus, mesmo nos momentos difíceis, não vai nos tirar da posição que Deus nos colocou. Porque a paz dele me faz descansar nele, porque eu confio nele. Eu acredito nele, eu sei que a minha vida está nas mãos dele. Por isso eu não vou permitir que nenhuma situação tire a minha paz. E essa paz, ela está no meu interior, ela está dentro de mim. E eu não posso permitir que ninguém venha e roube isso de mim. Então essa paz, amada, ela precisa estar dentro de nós. E se nós formos olhar e deixar que a natureza humana tire nossa paz, haverá uma manifestação da natureza, ou melhor, se nós não deixarmos, se deixarmos que a natureza humana tire a nossa paz, o que vai acontecer? Automaticamente a manifestação da natureza humana vai prevalecer sobre nossas vidas. Porque quando eu não tenho paz, o que eu tenho? Guerra, problema, confusão, discuto por qualquer situação, por qualquer coisa, nada tá bom, falo mesmo, eu sou assim, Deus me fez assim, eu não mudo, esse é meu jeito. Isso é tudo sem paz, amado. Porque os frutos do Espírito, que são um princípio, não mostra isso, não diz isso. A Bíblia não diz que nós temos que agir dessa maneira. A Bíblia diz que nós temos que andar segundo o Espírito. O Espírito, ele tem os frutos que manifestam. E esses frutos que manifestam, eles precisam fazer parte das nossas vidas. Nós não podemos deixar que obras humanas prevaleçam sobre aquilo que Deus já estabeleceu sobre nós. Então, a paz, ela precisa estar presente de uma forma constante em nós, porque faz parte de nós, do nosso ser, do nosso interior, e precisa estar dentro de nós. E outra coisa dos frutos do Espírito, que são os 3, que é de forma, uma bênção externa, que não é somente nós vimos para nós, que precisa estar tratado dentro de nós. Agora a bênção externa, ou seja, os frutos externos que tem que se manifestar, a paciência, ser pacífico ou ser paciente com os outros. Paciência é fruto do Espírito Santo. Jesus ilustra, como eu falei, o caráter de Cristo, porque Jesus, ele tinha paciência. Jesus, ele tratava as pessoas, ele tinha paciência com as pessoas, de ensinar, de orientar, de explicar, de ouvir, de orientar, dar direção, falar, amar. Jesus, ele tinha paciência com os pecadores, ele tinha paciência com as pessoas. Então nós temos que ter o quê? Paciência com os outros. E às vezes nós não deixamos essa paciência, que é fruto do Espírito, fluir, porque somos impacientes.
Então muitas pessoas, ela é impaciente. Então o que vai prevalecer se ela não deixar que o fruto, que são princípios de Deus sobre nós, como fruto do Espírito, se manifestar em nós? O que prevalece? Obras humanas. Então as obras humanas vão prevalecer, as obras humanas vão se fortalecer, as obras humanas vão tentar crescer, e eu vou continuar vivendo esse círculo vicioso e nunca vou mudar na minha vida. Então Deus, Jesus, não quer isso. Jesus, ele quer que os frutos do Espírito possam se manifestar de uma forma poderosa em nós. Outra coisa também, fruto do Espírito, que é a bondade. Bondade, ser bom para com os outros. Então nós precisamos ser bom para com os outros, ao nosso próximo, aquele que está ali, né, precisando, necessitando. Então nós sermos bom, a bondade de Deus, ser bom com o próximo. Não é verdade, amado? Então às vezes nós falamos assim: a pessoa não quer nada, a pessoa, amado, eu quando me converti, minha mãe levou 2, 3 anos orando por mim. Orando, não, Jesus está em todo lugar, Jesus já está na minha vida, né, e tal, e ela orava, e eu não queria responsabilidade e compromisso com Deus, mas ela nunca deixou de orar, porque ela, além de ser uma pessoa que tinha um coração muito bondoso, generoso, ela ainda tinha um filho igual eu, que aprontava pra caramba. Mas ela nunca deixou ali. E essa bondade de Deus que nós precisamos expressar na pessoa, muitas das vezes nós achamos que a pessoa não vale nada e não tem jeito. Ah, fulano não vale nada, já cansei de orar, já cansei de falar, já cansei disso, já cansei daquilo. Amado, qualquer pessoa presa, você vai perguntar para ela o seguinte: você quer sair dessa vida? Ela vai falar: quero. Se você ir numa prisão, num presídio, todo mundo está preso, está todo mundo lá, fechado. Você perguntar: quantos quer ser livre aqui? A maioria deles vai falar: eu quero sair. Mas quem é preso ou escravo não tem direito de opinar ou escolher o que quer. Preso é preso. Não tem como sair, porque está preso. O pecador é a mesma coisa. Às vezes nós falamos: a pessoa não quer nada, a pessoa não quer compromisso, mas ela está escravizada, ela está presa. Ela não tem vontade própria dela mesma sair por ela mesma, não tem força. E nós achamos muitas das vezes que somente uma palavra vai trazer a solução. Preso precisa de um intercessor, alguém que interceda por ele. No caso do presidiário é o advogado. No caso aqui fora de quem está escravizado, são os crentes em Jesus. Os crentes em Jesus têm que jejuar, têm que falar a palavra, têm que orar pela madrugada, têm que crer que Jesus vai libertar aquela vida, tem que orar especificamente dentro daquilo que está travando ou impedindo aquela pessoa de se libertar daquele pecado, pagar um preço pela vida. Porque só falar e depois dizer que a pessoa não quer nada, isso é fácil, a gente consegue fazer isso. Então, sem querer, até mesmo às vezes com boa intenção, porque às vezes nós olhamos pessoas e achamos que a pessoa não tem jeito, mas às vezes sem querer, nós deixamos se manifestar, ao invés da bondade, obras humanas. E deixamos de produzir os frutos do Espírito que Deus estabeleceu como princípio. Então nós temos que orar, lutar, porque quando a igreja se posiciona dessa forma, as almas são libertas, amados. As almas são libertas, o mundo espiritual é aberto, porque, né, Deus, ele se alegra quando nós abrimos nossos corações, dedicamos a nossa vida e fazemos aquilo que Jesus fez por nós. Orou, jejuou, subiu um monte, pagou um preço, né? Preço de sangue. Nós não vamos precisar morrer fisicamente, mas ele fez, né? Muito mais do que nós podemos fazer. E graças a Deus, por ele, nós estamos aqui hoje, porque ele fez, ele conquistou.
né? E nós fomos alcançados através da manifestação de Jesus em nós. Outra coisa também que nós vemos depois da bondade é a benignidade, né? Ser benigno com a pessoa, que nós estamos falando aqui, ser benigno com os outros, né? Às vezes a nossa benignidade ela é muito taxativa. Nós não temos essa benignidade. Nós somos taxativos. Amado, comigo é assim, ponto final e acabou. Não aceito, não quero, blá, 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 blá. Amém? E Deus ficou, só comigo foi 34 anos que eu me converti com 33. 33 anos Jesus tentando me salvar. Eu não, Jesus, olha a benignidade de Deus. Rapaz, você está com 34 já, sei. Vem, rapaz. A benignidade dele é grande, então ele está lá, usando a minha mãe, usando outras pessoas. Aceita Jesus, recebe Jesus na tua vida. E eu não chegou minha hora. Jesus está em todo lugar, Jesus está no meu coração, todo arrebentado, mano. Jesus está no meu coração, Jesus já está na minha vida. Não queria, mas a benignidade de Deus fez ele esperar esse tempo todo até eu tomar vergonha na cara e vir. Aí eu vim. Então, amado, nós temos que ser benignos com as pessoas. Às vezes, né, chegar, trazer uma palavra, a pessoa fala, não quero, não é hora, não é o momento. A gente fala, então, meu amado, sabe o que acontece? É céu ou inferno, você que escolhe. Tchau e bênção. Então, às vezes, nós não temos a benignidade de Deus. Às vezes, nós somos impacientes. E nós não queremos aceitar, nós não queremos deixar que a manifestação da benignidade, que são os frutos do Espírito, se manifeste em nós. Aí o que acontece? A natureza humana se manifesta no lugar. E nós não podemos deixar isso acontecer. Terceira bênção, vertical. Então essa aí é você e Deus. Então a bênção vertical, ela fala o seguinte: fidelidade ou fé. Nós devemos ter fé ou ser fiel a Deus. A fidelidade a Deus. Então nós devemos ter fidelidade. Por isso que a Bíblia diz, ainda que nós sejamos infiel, Deus permanece fiel. A fidelidade, ela é fundamental. A fidelidade com Deus, ela é importante para nós, porque é fruto do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele manifesta os frutos, é para forjar um caráter em mim, em nós, na sua igreja. Então a fidelidade, ela precisa ser expressada para Deus. Eu preciso mostrar a Deus que eu sou fiel a Ele por tudo aquilo que Ele fez por mim, ainda que eu venha falhar. Mas Senhor, me ajuda, que eu quero permanecer fiel na Tua presença. E colocar diante de Deus e ser fiel a Ele. E não deixar que argumentos atrapalhem isso. Porque às vezes achamos ou pensamos que não, mas os argumentos, alguns tipos de argumentos, desculpa, algumas coisas que às vezes vêm junto com o argumento, eu acho que é assim, eu penso dessa maneira, eu não aceito isso, argumento. Então o argumento não vai se encaixar com o fruto do Espírito, argumento vai se encaixar em obras humanas. Então Deus, Ele diz que nós precisamos ser o quê? Ter fidelidade com Ele, ser fiel a Ele. Amado, eu posso estar passando, nós podemos estar passando o que nós estamos passarmos, situações, problemas, né? Financeiro, crise, é isso, é aquilo, seja o que for. Senhor, eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. Independente de qualquer coisa, Senhor, eu quero permanecer fiel, porque Tu és o único que tem algo lá na frente, uma promessa já preparada para mim, e eu não quero perder a minha coroa. Eu vou permanecer fiel, independente das lutas, independente dos problemas, independente das situações. Tu és o mais importante de todas as coisas para mim. Permanecer fiel a Deus, a fidelidade a Ele. A fidelidade a Ele. Então a fidelidade a Deus, ela se expressa de diversas maneiras, amados. Ela se expressa naquilo que Deus tem nos dado. Ela se expressa nos relacionamentos. Ela se expressa, como diz a Bíblia, que nós devemos servir ao nosso Senhor, aos nossos patrões, assim como nós servimos a Deus, ao nosso Senhor. Então a fidelidade a Deus é tudo aquilo que eu expresso dentro daquilo que é princípio que Ele estabeleceu e ensinou para mim ser e fazer. Então eu vou mostrar que eu sou fiel a Ele através do cumprimento da Sua palavra. Então eu vou ser fiel à Sua palavra. Então eu vou demonstrar através do cumprimento da Sua palavra a minha fidelidade a Ele.
Não existe eu tentar ser fiel a Deus, descumprindo aquilo que Ele deixou na sua palavra como princípio para mim. Porque se Ele deixou os princípios da palavra e eu for infiel à palavra, ou seja, eu falo, mas não pratico, eu falo, mas continuo fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas, então o que vai acontecer? Vou entrar nas obras humanas ou da carne, e isso aí não vai ser, né, de forma nenhuma desculpa diante de Deus para mim. Por isso que eu tenho que mostrar a fidelidade com a sua palavra. Eu tenho que ser fiel. A bússola para nós, a direção de nossas vidas, tudo na nossa vida está expressado através da palavra de Deus e na pessoa do Espírito Santo para nos conduzir em toda a verdade. Então nós não podemos procurar meios, refúgios, argumentos. Não, amado. Ser fiel à palavra e Deus se manifestará através dos seus frutos, a nossa fidelidade a Ele. Aí nós vamos colher dos frutos do Espírito. Porque se nós não fizermos assim, cairemos nas obras humanas ou da carne. Outra coisa também que ele fala aqui, a mansidão. Olha, ser humilde, ser humilde diante de Deus. Então na mansidão é ter humildade, né? Eu ser manso, porque se eu não for manso, eu vou ser, sei lá, vou agir de uma forma ao contrário, né? Então o manso, ele tem humildade. E se nós pararmos para analisar todas essas coisas que nós estamos falando aqui, amados, ela traz para nós, sabe o quê? Conflitos internos. Então como nós podemos vencer os conflitos internos? Quando nós começamos a buscar em Deus, os frutos do Espírito para vencer a natureza humana ou as obras da carne através dos frutos do Espírito Santo. Porque os frutos do Espírito Santo vai nos produzir um caráter em Cristo que vai nos fazer vencer todas essas coisas. Então a mansidão, quando nós somos humildes diante de Deus, né? Quando vem aquele momento que nos provoca uma ira, nós com humildade vamos procurar ser manso, procurar ser humilde. Dá um exemplo de Davi. Davi era um rei, aprontou, fez tantas coisas, amado. Errou, pecou, adulterou, matou. Tem uma lista grande. Como nós temos também um listão. Mas, quando Natan chega diante de Davi e fala com ele, ele fala assim: rapaz, esse cara que aprontou esse negócio aí, meu irmão, vamos dissipar esse cara, tirar os bens dele todo, desapropriar ele e tal. Ele fala: rapaz, esse cara é tu. Pegou aquela única ovelhinha lá. Aí Davi fez uma coisa, ele sendo um rei. Ele poderia fazer o quê? Como você, ainda que seja um profeta, se levanta contra mim. Eu sou rei, prendam esse homem. Porque a autoridade máxima era Davi, era o rei. E errado ou não, ele era autoridade. Só que a autoridade dele, a autoridade de Deus, está acima da autoridade de Davi. E agora Deus, ele chega com a autoridade dele através do profeta. Então quando Davi, ele olha para Natan, ele vê a autoridade de Deus com a verdade confrontando ele. A Bíblia diz que ele se lança e se prostra diante do profeta de Natan e se arrepende dos seus pecados. Olha só, mano, um rei se prostrar diante de um profeta. E antigamente mandava cortar a cabeça dos profetas doidados. Mas não, Davi vai lá, se prostra diante do profeta, mostrando que a mansidão ou a humildade nos faz tomar decisões sábias, reconhecendo a autoridade de Deus. Amado, quando você toma uma decisão e em uma situação você se torna uma pessoa mansa, como fruto do Espírito sobre a sua vida, e você trata, ainda que a pessoa venha de uma forma irada contra você, e você trata ela com humildade, trata ela de uma forma mansa, pacífica, amado, automaticamente será reconhecido que nenhuma pessoa normal tomaria uma decisão dessa. E isso vai mostrar para a pessoa que há algo em você
que faz você tomar uma decisão de humildade. Ainda que você tenha até razão, mas os frutos do Espírito vai fazer a pessoa reconhecer Deus na tua vida, pela tua posição, pelo teu comportamento. Então Deus, Ele faz se manifestar desde o momento que nós guardamos os princípios e obedecemos a tua palavra. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E para terminar, isso tudo com Deus. Então nós temos que ser manso diante de Deus, para que a autoridade de Deus possa se manifestar como fruto do Espírito em nossas vidas. Para terminar, o autocontrole ou domínio próprio. O autocontrole e domínio próprio, ou domínio próprio, é quando você está numa posição e você tem que tomar uma decisão, seja lá qual for a situação. Mas qualquer situação não vai fazer você tomar nenhum tipo de atitude ou posições fora do controle de Deus. O domínio próprio é como Deus falasse para você o seguinte: eu estou no controle da tua vida. Então, o autocontrole é você ter a sua vida controlada por Deus. Você ter o domínio próprio não é você ter o domínio próprio, porque o domínio próprio é fruto do Espírito. Então a manifestação do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, vai se manifestar na tua vida, ou seja, ele vai ter o controle da tua vida. Em meio a situações, em meio a qualquer tipo de problemas, Deus, ele faz se manifestar e você vai ter o controle e sabedoria em Deus para administrar a situação e não deixar sair do controle. Quantas pessoas, às vezes, acontece alguma coisa por falta de domínio próprio, ela perde o controle. Eu passei uma situação, às vezes, na minha casa, aí eu tive um conselho. O pastor da época que eu tinha, ele falou assim: rapaz, aquele é teu, vai lá, expulsa, joga lá de cima da laje. Aí eu falei assim: rapaz, tem que manter a tua autoridade, rapaz. A propriedade é tua, o lugar é teu, quem manda lá é você. Aí eu fui para casa. Aí minha esposa naquela época, muito sábia: vai lá, resolve. Você tem que se posicionar. Você não pode deixar. Aí já tinha recebido uma palavra lá na igreja e vim para casa e recebi outra. Aí eu falei: não vou fazer isso não. Aí eu falei: não vou fazer isso não. Se eu jogar, aí eu pensei assim: cara, se eu subo lá em cima dela, joga essa mulher lá de cima, eu vou preso, eu vou arrumar um problema, uma confusão, e eu não vou tomar essa decisão mesmo. Aí a esposa: vai, rapaz, você está esperando o quê? Vai lá, resolve, se posiciona. Eu falei: não vou fazer isso não. Aí eu fiquei quieto, calado. Vai ficar calado aí, sentado? Vai lá, resolve. Aí eu fiquei sentado pensando, falei: pô, o que eu faço? Senhor, me dá uma direção. Aí o Senhor falou assim comigo: vai em busca dos seus direitos. Porque ela não era crente. Aí eu fui em busca do meu direito, fui lá procurar justiça. Aí a defensora falou o que eles deveriam ter falado para mim. Falou assim: deixa fazer o que quiser, não toma nenhuma atitude, senão você perde a tua razão. Ou seja, onde eu perderia a minha razão? Quando eu chegasse e desse uma mãozada nela. Aí ia estar o pastor me visitando na cadeia, minha esposa me visitando na cadeia. Entende, amado? Em meio a situações, você não pode perder o domínio próprio. Você tem que manter o controle de Deus. Deus tem que ter o controle da tua vida. Você não pode tomar decisões simplesmente pelo que os outros falam. A primeira coisa que nós temos que fazer é parar, analisar a situação e buscar em Deus uma direção, para Deus nos orientar naquilo que nós devemos fazer.
Isso é você ter o domínio próprio. Porque a tua vida está no controle de Deus. Porque depender do homem, de nós mesmos, a gente parte para cima, mano. Essa natureza, ela pula. Ainda mais quando tem alguém ali de catucando. Faz. Aí eu não estou sozinho, vou lá. Tem uma igreja toda que está do meu lado, vou arrebentar. Aí daqui a pouco está a igreja toda lá na cadeia visitando. Ô irmão Laércio, a gente está orando por você. Entendeu? Mas então tem que ter o domínio próprio. E isso aí são frutos do Espírito. Amém, queridos? Amado, eu sei que está quente, nós vamos sair agora que nós terminamos. Para tomar um refrigério daqui a pouco lá fora. Então, amado, que essa palavra hoje você possa refletir, analisar. Gálatas capítulo 5, onde fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, uma reflexão de algo que pode acontecer com cada um de nós, qualquer um de nós, porque aconteceu em uma igreja, e são problemas de inveja, de ciúme, de divisão, de idolatria, né? De dissensões, de porfias, né? São coisas que podem acontecer nos nossos dias de hoje também. Entende? Então Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está mostrando que isso pode acontecer, mas também nos dá uma resposta, uma direção, que se nós conseguirmos, ou se nós buscarmos fruto do Espírito sobre nós, amados, nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Quantos estão dispostos aqui a fazer uma análise da sua vida? Chegar em casa, ler Gálatas capítulo 5, falar assim: Senhor, o que é que eu preciso mudar nessa lista aqui, que é um retrato, ali é um retrato da vida do crente. Porque ali você pode olhar obras humanas, que nós éramos humanos, agora nós estamos em Cristo. Então, obras humanas que eu praticava no meu passado, será que elas estão se manifestando na minha vida hoje? Então tá lá, sim ou não, porque está tudo escrito. Fruto do Espírito, aí tá lá, fruto do Espírito, é esse. Aí você vai falar assim: pô, aqui, aqui estou na tendência aqui, eu tenho que tirar, entende? Então tem como se fazer uma análise da sua vida, tirar o que precisa ser tirado, podar o que precisa ser podado, para que os frutos lhe possam a cada dia se manifestar, e você ser levado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós venhamos a nos tornar a sua imagem e a sua semelhança, sermos um em Cristo, assim como Cristo foi um com o Pai. Amém, querido? Eu quero pedir para a igreja ficar de pé. Estarei passando para a pastora Andréa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão no teu coração, meu amado. Glórias ao Senhor. Pastor Rudney, que é o pastor lá no encontro, né, que muitos conhecem ele, que ele é muito brincalhão, ele fala: quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Ele sempre fala isso lá no encontro. Irmão, tu vai sair do encontro com domínio próprio, o demônio próprio vai sair. Ele fala brincando, mas nós ouvimos aqui a palavra de Deus. Deus, Ele quer você por inteiro, meu amado. Ele não quer você pela metade. Ele não quer que você tenha uma vida dupla. Jesus te deu uma identidade, amém, amado? Há uma identidade conquistada na cruz do Calvário. Não aceite falcatrua, não aceite corrupção na sua vida. Não aceite caminho paralelo. Por isso que o Espírito Santo está aqui nessa noite. Porque sem Ele nós não podemos nada. E você tem que confiar que Ele pode fazer aquilo que ainda não foi feito. Toda mudança que vai prevalecer em você é aquela que o Espírito Santo fizer. Mas Ele só vai fazer se você reconhecer, meu amado. É aquilo que foi falado hoje. A obra da carne e a obra do Espírito são reais. Qual que você vai escolher que seja operante dentro de você? É uma escolha. É uma escolha. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que ministra todas as coisas. E Tu estás neste lugar. Tu trouxeste cada um que está aqui nessa noite para ouvir essa palavra que é tão real como nos dias de Paulo.
Os desafios são grandes, as tentações são grandes, a jornada é difícil, porém, todavia, em todo o tempo, Tu és infinitamente maior. Tu és a escolha perfeita. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo que o Senhor faz tem o toque de milagre. Tudo que o Senhor faz e deseja realizar em nós é visando a eternidade, porque há uma eternidade preparada para cada um de nós. Nós somos cidadãos dos céus. O preço foi derramado para nos resgatar, Senhor, desse mundo pecaminoso e nos levar a uma nova vida, Senhor. Obrigado, Pai, por esse despertamento nesta noite. Nós temos pendências, nós temos limites, nós temos fraquezas, nós estamos corrompidos. Não queremos negar essa verdade, mas nós queremos que o Teu Espírito Santo, Ele nos liberte. Que o Teu Espírito Santo gere em nós a nova vida, a vida de Deus em nós. Não queremos sair deste lugar levando as obras da carne para nossa casa e nos tornarmos ali instrumento de contenda, de maledicência, Senhor. Não queremos, Pai. Queremos entrar na nossa casa com as obras do Espírito Santo em nós. Domínio próprio, fé, bondade, amor, alegria, benignidade, Senhor. Oh, Senhor amado, porque o nosso caráter tem que ser o caráter de Cristo, que Cristo vive em nós. Paulo falou: a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé, vivo em Deus, porque já estou crucificado com Cristo. Senhor, que esse argumento de que Cristo foi crucificado, ele não seja, Pai, a nossa realidade, porque o Cristo foi crucificado para que eu viva também crucificado com Ele. Que todo argumento nessa noite ele cesse, toda desculpa, todo espírito de engano, toda natureza carnal, Senhor, que ela seja disciplinada. Oh Espírito, venha sobre nós, venha Espírito Santo sobre nós. Toma o nosso ser, toma a nossa língua, toma a nossa mente, toma o nosso coração. Queremos sair daqui totalmente entregues ao Teu governo, totalmente entregue, Pai, à Tua obra, em nome de Jesus. Porque se de fato vivermos essa semana com as obras do Teu Espírito em nós, atrairemos a glória do Senhor, atrairemos os sinais de Deus, atrairemos as manifestações dos Teus milagres. Oh Deus, em nome de Jesus, cuida de cada um de nós, Senhor, cuida de cada um de nós, fale por nós, haja por nós, em nome de Jesus. E nos perdoe, Pai. Perdoa a nossa ignorância, perdoa a nossa rebeldia, perdoa, Pai, a nossa teimosia, a nossa obstinação em fazer o que é errado, atraindo prejuízos, ó Deus, aumentando o nosso débito, Pai. Tenha misericórdia de nós. Continue, Deus, investindo na nossa vida, e que nós possamos, com a sabedoria de Deus, construirmos algo melhor, em nome de Jesus. Assim oramos essa noite e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, amados, glória ao Senhor. Amados, nós vamos estar nos despedindo aqui nesse momento. Eu quero falar para os irmãos.